Nesse módulo, então, nós vamos falar agora do custo da mão de obra, né? Como que funciona o cálculo do custo da mão de obra, já que a mão de obra não é apenas o salário, né? Ali a gente pode ter diversos encargos, podemos ter fora os encargos normais, que é o INSS, FGTS, 13º, férias, etc. Podemos ter também vale transporte, podemos ter uma série de coisas. Mas a gente vai se resumir apenas aos encargos, ao 13º e às férias, para podermos identificar cada colaborador, cada funcionário, quanto que ele efetivamente nos custa. E a partir daí, nós podemos daí aprimorar os estudos e chegar até ao custo da hora trabalhada, ao custo do minuto e tudo mais. Mas enfim, vamos entender um pouquinho como é que funcionam todos esses encargos incidentes sobre a folha de pagamento. Agora vamos falar então sobre os custos da mão de obra. Quanto que custa a mão de obra para uma empresa ou para uma indústria, no caso aqui para efeito de cálculo de custos, né? Então, nós temos que entender o seguinte, que cada colaborador da empresa tem o seu salário. E esse salário de cada colaborador, ele representa naturalmente um custo. Mas todo mundo tem uma ideia geral de que o custo é o que se paga para o funcionário, que é o seu salário. Na verdade, não, ele é muito maior do que isso aí. Por quê? Em cima do salário de um funcionário ou de um colaborador, nós temos que recolher os chamados encargos, né? A começar pela Previdência Social, que é o INSS. O INSS, ele tem que incide sobre a folha de pagamento na ordem de 20%. Então, todo mundo imagina aquele valor que é descontado do funcionário e recolhido para o INSS. Não, essa é a parte do funcionário, do colaborador. Agora, fora isso, a empresa ainda tem que calcular mais 20% sobre o salário e recolher a título de previdência social. Fora isso, nós temos também, junto com a guia do INSS, o recolhimento do SAT, Seguro Acidente de Trabalho, que no caso das indústrias é de 3%. Tá? Então, sobre o salário, nós vamos calcular 20% para recolher para o INSS e 3% para recolher para o SAT. Fora isso, nós temos os chamados terceiros, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário e Educação, sendo que esses aqui são para as indústrias, porque para o comércio é o SESC e SENAC. Mas os percentuais são os mesmos, 1,5% para o SESI, 1% para o SENAI, 0,6% para o SEBRAE, 0,20% para o INCRA e 2,5% a título de salário e educação. Todos esses percentuais correspondem a 5,80%, que são os terceiros. Então, o que a empresa vai recolher? 20% para o INSS, 3% para o SAT e 5,80% para os terceiros. Tá? Além de tudo isso aqui, nós temos também o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é 8% sobre o salário. Esses 8% a empresa tem que recolher como se fosse uma caderneta de poupança para cada colaborador junto à Caixa Econômica Federal, então mais 8%. Somando tudo isso aqui, então nós temos um recolhimento de 36,80% sobre o salário que a empresa também tem que pagar. Portanto, um salário de R$1.000, na verdade, não custa R$1.000, ele vai custar R$1.000 mais os 36,80%, 1.368. Fora isso, nós vamos ter aqui também o 13º. O 13º ele é pago no final de cada ano, mas para efeito de custos e até de provisões, ele é calculado mensalmente. Então, como que nós fazemos esse cálculo mensal? Pega o salário, divide por 12 e aí nós vamos ter o recolhimento mensal. Então, alguém que tem um salário de R$1.000, e esses R$1.000 nós vamos dividir por 12 e vai dar 83,33 reais por mês, tá? Então, um salário de R$1.000 divide por 12, 83,33 por mês, que seria o equivalente ao 13º mensal. Mas sobre o 13º também incide todos esses encargos aqui, 36,80%. Então, o que nós vamos ter que fazer? Calcular 36,80% de 83,33 e entra também como encargo do 13º. Além disso, os funcionários eles têm direito a férias. Aí o que nós vamos fazer? Também pegar o salário, vamos dizer que seja um salário de R$1.000 e dividir por 12.
também vai dar R$ 83,33 por mês. É como se nós fizéssemos uma reserva de 83,33 todo mês para no final de um ano pagar as férias dos funcionários. Então, 83,33 de um salário de R$ 1.000. Mas sobre as férias também incidem os encargos, 36,80%. Então, nós vamos calcular mais 36,80% dos 83,33 e entrar como custo mensal da folha de pagamento. Fora isso, nós temos o chamado abono de férias, aquele 1/3 de férias. Aí como que vai ser o cálculo? Vai ser o cálculo dos R$ 1.000 por mês, dividido por 12, que vai dar 83,33. Esse 83,33 nós vamos dividir por 3, que vai dar 27,78, tá? De um salário de R$ 1.000. Então, para calcular qual é o custo da mão de obra, nós vamos pegar o salário, aplicar 36,80%, mais o 13º, 1/12, mais os encargos sobre esse 1/12, mais as férias, que é o salário 1/12 de um salário, mais os encargos sobre esse 1/12, e mais o abono de férias, que é o salário divididos por 12 e depois divididos por 3. Tá. Vamos exemplificar aqui. Um salário de R$ 5.000, nós vamos calcular 20% de INSS, R$ 1.000. Vamos calcular 3% dos 5.000, SAT, R$ 150. Vamos calcular 1,5% sobre os 5.000, R$ 75, que é o SESI. 1% de 5.000, R$ 50, que é o SENAI. 0,60% de 5.000, R$ 30, que é o SEBRAE. 0,20% sobre os 5.000, R$ 10, que é o INCRA. 2,5% sobre 5.000, R$ 125, que é o salário de educação. Então, quanto custa o salário? 5.000, mais 1.000, mais 150, mais 75, mais 50, mais 30, mais 10, mais 125. Vamos aplicar 8% sobre os 5.000, R$ 400. Soma, então, mais R$ 400. E agora vamos calcular o 13º. 13º, 5.000 divididos por 12, 416,67. Aplica 36% sobre o 416,67, são os encargos sobre o 13º. Pegamos as férias, 5.000 divididos por 12, 416,67. Aplica os encargos 36,80% sobre o 416,67, 153,33. E agora vamos para o abono de férias. Vamos pegar o salário, dividir por 12 e dividir por 3. 138,89. Esse é o custo do abono de férias. Com isso, quanto que vai custar esse salário de R$ 5.000? Vamos somar todos os encargos com a FGTS, o 13º com os encargos, as férias com os encargos e mais um terço de férias. Ele custa R$ 8.118,89 por mês. É esse o custo da folha de pagamento. Tá? E assim nós vamos fazer com todos os nossos colaboradores para saber qual é o custo de cada colaborador para poder depois, se for o caso, transformar isso aqui em horas para a gente aplicar na prestação de um serviço. Quando você tem que cobrar por hora, você tem que saber qual que é o custo de uma hora de um funcionário seu. Tá aí, então, aprendemos aí como é que calcula todos os encargos sobre a folha de pagamento, INSS, os terceiros, SAT, FGTS, 13º, férias, adicional de férias, tudo mais, né? E aí, claro que esse estudo ele pode ser aprimorado, né, com a entrada de outros componentes dentro do custo. Então a gente foi bastante genérico, mas poderia até aprimorar um pouco mais, dependendo de cada tipo de empresa, quais os benefícios que essa empresa oferece, se tem adicional periculosidade, insalubridade e tudo mais. Poderia também entrar questão de custos variáveis, aí, comissões, ou até mesmo hora extra, etc. Mas enfim, para pelo menos ter uma noção como que é o custo da mão de obra, então está explicado dentro desse módulo.